mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus e seu trono acima do céu, longe de mim está. E mesmo que não toque as marcas de suas mãos, eu sou feliz e firme estou em seu eterno amor. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti, mesmo sem ver, posso ir a minha falar, confio em ti. Tu és Senhor, escolhido por Deus para mim, só em ti encontro. Morreste em meu lugar, mas eu sei que eu te fiz outra vez. Vences a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti, mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está, nada aqui irá me abalar, confio em ti.
noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos. Boa noite. Agora sim. Bom, eu vou começar convidando os irmãos a conversar com o Pai. Peço que incline suas cabeças. Vamos falar com o Pai. Amado Pai, obrigada, Senhor, porque nos destes mais um dia de vida, mais uma chance, Pai, para estarmos junto a Ti. Amém. Porque o Senhor sempre quis isso, nos ter ao seu lado. Amém. E aqui estamos, Pai, e Te convidamos, pedimos, Pai, o Teu Santo Espírito se faça presente, que nos dê o entendimento, Pai, da Tua palavra que vamos abrir, da mensagem que vai nos passar, Pai, que não seja eu a falar, Pai, me coloco agora nas Tuas mãos. Faça em mim o Teu querer, Pai. Como profeta eu te digo, eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Chamou. E eu quero responder sim, Pai. Amém. Te peço, Pai, agora uma bênção para cada membro dessa equipe que está aqui trabalhando, para que essa live vá aos lares, essa mensagem vá às pessoas que Tu quer que Te ouçam, Pai, que recebam a Tua mensagem. Peço também, Pai, a todos aqueles que estão em casa, que não podem vir aqui na Tua casa, mas que Te recebam, que seja uma casa de oração, uma casa abençoada. Estenda a Tua mão, Pai, agora, e peço, Pai, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu Te peço agradecida no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós vimos a canção dizendo que Jesus é a única esperança, que somos salvos, somos libertos. E o nosso tema hoje é o último tema dos encontros com Jesus que nós vínhamos fazendo todos os domingos, né? E hoje nós temos aqui mais um encontro marcante, o Gadareno com Jesus. Mas para a gente pensar um pouco em alguns tipos de escravidão, né? Que eu, quando ouvia falar em escravidão, eu logo imaginava as pessoas negras, né, sendo escravizadas, sendo colocadas para trabalhar na roça, para puxar um arado, lá na cozinha ou lá lavando roupa. Mas existe de todas as raças, de todas as nações, tem escravos. E muitos ainda hoje se encontram na escravidão. Algumas pessoas são escravas da internet, outras são escravas porque foram roubadas a sua liberdade, foram vendidas para prostituição, são vendidas também órgãos humanos, e a maioria dessas pessoas são mulheres de até 25 anos, são crianças, que, mais precisamente, né, com o tráfico internacional de órgãos, né? Essas pessoas estão ali
ou fazem, ou se prostituem, ou não conseguem viver, não conseguem se libertar dali. E sem dúvida nenhuma, tem outras formas, além da internet, das redes sociais, tem o álcool, a droga, né? Os videogames. Também tem gente que fica trancada num quarto com esses jogos, com pornografia, e não consegue. Parece sim que elas estão num presídio de segurança máxima, não conseguem se libertar. Mas nós temos uma história na Bíblia que o evangelista Marcos nos conta, e eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos 5. Agora, com nossas Bíblias abertas, eu convido mais uma oração, por favor. Amado Deus e Pai, mais uma vez, Pai, abrimos a Tua Palavra e te peço, Pai, ao Teu Santo Espírito que venha, Pai, nos dar o entendimento da Tua Palavra. Pai, eu te peço, grava essas palavras nas tábuas dos nossos corações, que aqui, Pai, toda vez que precisarmos, seja para nós, ou para falarmos com alguém, Pai, que ela venha à nossa mente, que ela esteja ali, que possamos, Pai, passar conforme aquilo que Tu deseja que saibamos. Eu te peço, sem merecer, Pai, te peço por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Marcos está nos contando a história de um jovem. Aqui ele conta, na verdade, a história de dois homens, né? Mas ele ressalta um, que diz: extremamente chegando a outra margem do mar, na terra de Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia clamando dentre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ao longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do país. Ora, passava por ali um monte, uma manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se
despenhadeiro abaixo, e dentro do mar onde afogaram-se. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelo campo o acontecido. Irmãos, aqui a gente pode ver, né, se a gente lembrar a história de Jesus, que veio e os seus não o receberam, aqui os demônios o reconheceram como o Filho do Deus vivo. Né? E apesar desse homem estar sendo usado por Satanás, porque quem age assim, é uma pessoa que está sendo usada por demônios. Porque ele tinha um bom coração. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, quando os discípulos viram esse homem, correram em direção ao barco, assustados. Eles iam voltar para o navio. E nesse momento Jesus levanta a mão. E com a mesma palavra que ele falou lá no barco, na tempestade, ele disse: acalma-te, aquieta-te. Então, no mesmo instante, o homem caiu de joelhos a seus pés. E aí exclamou: que tenho eu contigo, Filho do Deus vivo? Eu te peço, não me atormente. E é o que nós estávamos falando. O interessante é que a sua própria gente não o conheceu como Filho de Deus. Aqueles que viram ele crescer, que viram os seus milagres, tudo o que ele fez, eram incrédulos. E a primeira pessoa ali a falar isso, um endemoniado, reconhecendo que realmente era o Filho de Deus. Jesus teve compaixão desse jovem. Quando viu, sabia do sofrimento, das lágrimas, né, que ele sofria por não querer passar por aquela situação, porque quem quer passar por essa situação? E hoje a gente não vê gente assim pela nossa cidade. Andarilhos, pessoas que estão sem rumo, que são dadas como loucas, porque quando falam, as pessoas não estão dizendo coisa com coisa. Mas Jesus libertou esse Barrabás. Ele vivia como um animal feroz, nas montanhas, escondido nos sepulcros. E quanta gente a gente vê nas periferias, nas ruas aí, não só na periferia, nos centros. As pessoas escondidas atrás de latas de lixo. Esse rapaz vivia sendo ameaçado de morte, porque ele atormentava uma cidade inteira e não conseguiam prender ele. Mas Jesus, contempla esse estado deprimente que esse rapaz estava, dirigiu-se e ele perguntou: qual é o teu nome? Não para saber o nome do rapaz,
Mas Jesus já sabia também quem mais estava ali com ele. Mas isso para mostrar para os seus discípulos, né, que não se tratava de um simples demônio, mas que tinha deixado, era um exército que tinha deixado uma marca cruel nesse rapaz. O destruiu. Mas Jesus se compadeceu. E naquele homem, que era marionete de Satanás, tinha mais de 6.000 demônios. Por isso, o significado legião. Aquela casta diabólica ficou imponente diante da presença de Jesus. Impotente diante da presença de Jesus. E apenas a palavra de expulsar com o cativo, em que o gadareno há muito tempo era prisioneiro. O demônio foi lançado na manada de porcos, que se precipitou ao mar e morreram. Os que apacentavam fugiram, porque imagina a cena, é apavorante. Você está ali, acostumada com todos aqueles animais, e de repente, esses animais saem em disparada e se precipitam ao mar. E os porqueiros, né, foram para a cidade e contaram nos campos, nas cidades, o que tinha acontecido, né? E eles vieram para saber o que estava acontecendo, queriam entender o que era que estava acontecendo. Só que quando eles chegaram e se aproximaram, ao invés de encontrar um homem abandonado, constante estado de loucura, maltrapilho, vivia nu, muitas vezes, né? Estava ali um homem liberto, totalmente transformado, bem vestido, não gritava, não blasfemava, falava calmamente, bem tranquilo, junto ao seu libertador. E como os discípulos, ele estava ali, aos pés do Mestre, em plena posse das suas faculdades mentais. Como eu falei há pouco, né? Muitas vezes a gente olha as pessoas na rua e são tidas como loucas. Mas, infelizmente, são usadas por Satanás. Satanás rouba as coisas mais preciosas que se tem. A saúde, a dignidade. Porque a imagem de Deus, nós fomos feitos a imagem de Deus, né? Recebemos dele esse presente de sermos semelhante a ele. Aí, de repente, nossa dignidade é roubada. Aquela imagem é desfeita. Porque Jesus não andava maltrapilho, falando besteira. Quem faz isso é Satanás. Jesus, ele devolve a dignidade. Ele devolve para nós essa imagem que o pecado tenta apagar. A Bíblia diz que esse jovem estava agora sentado aos pés de Jesus. Ele costumava correr loucamente de um lado para o outro, sem saber para onde ia, sem rumo na vida, sem esperança. Mas agora ele não precisava mais correr. Ele estava ao lado de quem é o caminho, a verdade e a vida. Amém.
E hoje existe muita gente precisando ser liberta. Porque perderam seu estilo de vida, correm de um lado para o outro, pensando em encontrar a verdadeira felicidade. Mas, como eu disse no início, são escravos da internet. Escravos, às vezes as pessoas não percebem isso, mas às vezes nós somos escravos de novelas, de futebol, escravos da moda. Ah não, a moda esse ano é vermelho, vou usar vermelho. A moda é azul, eu tenho que comprar azul. Ah não, o sapato é salto grosso, não é mais salto fino. Nos tornamos escravos. A maquiagem, o corpo, enfim, coisas que nós precisamos parar e pensar. O que nos escraviza? Aceitar o convite que Cristo nos faz e nos assentarmos a seus pés mudaria toda a nossa história. Nos libertaria de crendices, nos libertaria de tudo deste mundo. Porque nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. E Cristo prometeu, e eu sei, que Ele vai cumprir. Amém. Vem nos buscar. Amém. Para nos levar para o lar. E finalmente, esse jovem, perfeito juízo, que Jesus restaurou plenamente a capacidade mental, agora está livre. Livre para decidir, escolher o que fazer da sua vida. E é isso que eu desejo para todos vocês. Que sejam livres e escolham. Façam uma boa escolha. Nós sabemos que tudo começa na nossa mente. E é aí que Satanás fica lá, botando pessoas para fazer conversinhas, colocando, como eu disse, as luzes do mundo para nos atrair. São engodos. Essa decisão nós não precisamos tomar sozinhos. Nós podemos convidar sim Jesus. Senhor, te peço, venha ao meu auxílio. Mostra-me o que fazer. E Ele vai te responder. Às vezes a gente toma algumas decisões que nos machucam, ou machucam alguns dos nossos queridos, porque tomamos decisões erradas. É por esse motivo que Jesus quer ter um encontro conosco, nos libertar, nos restaurar, devolver a capacidade mental, para que a gente tome decisões ao lado dele. Amém. Ao lado de quem nos liberta. Ao lado da verdadeira felicidade. Amém. E para concluir, irmãos, quando Jesus liberta uma pessoa, Ele faz por completo. A maior revelação desse jovem, do capítulo 5 de Marcos, interessante que é quando tudo isso acontece, Jesus retorna os discípulos ao navio para voltar para a região de Galileia. E o jovem vai atrás e pede a Jesus para que deixe ir. No entanto,
entanto, Jesus responde: vá para os teus, anuncia quão grande coisa o Senhor fez por ti e teve misericórdia de ti. Este é o primeiro missionário enviado às terras estrangeiras, citado no Novo Testamento. O interessante, o impressionante, porque depois de algum tempo, quando Jesus retorna à região de Decápoli, a Bíblia diz que a multidão saiu para recebê-lo. Aquelas pessoas que viviam com medo daquele rapaz que foi liberto, elas também foram libertas. Amém. Porque elas também conheceram o Salvador. Amém. E elas também quiseram se aproximar. Por isso elas foram. Porque foi um testemunho poderoso desse jovem. E quando nós somos libertos, como eu disse, Jesus nos liberta por inteiro. Mas o que eu faço para seguir o caminho? Ele me mostra o caminho. Ele me mostra a direção. Mas quem tem que segurar a mão dele sou eu. Eu tenho que querer andar neste caminho. Não há um testemunho mais poderoso do que a transformada e livre imagem do Criador. Porque às vezes você se sente tão bem perto de algumas pessoas e aí depois você descobre que ela é cristã. É quando a gente está em comunhão com Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, as pessoas podem sentir essa paz, essa alegria que a gente sente, mesmo em meio a tempestades. Eu desejo, de coração, liberdade a todos. Amém. Vamos agora ouvir mais um hino. Vou me entregar. Isso eu quero fazer diariamente. Toda vez que eu abrir meu olho, toda vez que eu acordo, me entregar. Entregar meu dia, minha casa, minha família. Vamos ouvir.
Sou de Jesus, Amém. a verdade, a vida. Irmãos, desde já convido a todos que estão em casa para a nossa próxima live, terça-feira. E vamos agora agradecer ao Pai por mais esse dia e pedir a sua bênção para a semana que estamos iniciando. Amado Pai, mais uma vez, obrigado por podermos estar aqui, Pai, na tua casa. Que, embora aqui pelas redes sociais estejamos unidos como irmãos, e agora, Pai, eu te peço que vá à frente, cuidando da nossa semana, pois só tu sabes, Senhor, o que preparastes para nós. E que nós sejamos, Pai, que nós venhamos a nos entregar diariamente nas tuas mãos, pois só o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Só o Senhor tem o melhor para nós. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz, só vem de ti. Te peço, Pai, mais uma vez, perdão dos nossos pecados. Mais uma vez, Pai, uma bênção para os teus filhos que estão aqui para fazer essa live. Os que estão em casa acompanhando porque não podem vir até a tua casa. E todos aqueles, Pai, que ainda irão assistir essa live mais tarde. Que o teu Santo Espírito esteja com cada um, Pai, mostrando a tua verdade, o teu querer para as nossas vidas. Amém. Eu te peço sem merecimento, Pai. Te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Obrigada.